A paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã. Eu quero dizer para você que para mim é uma grande honra poder estar aqui em te ensinar, em poder te ensinar acerca da providência divina. Um tema relevante, um tema que muitas das vezes é mal interpretado, mal ensinado por falta de conhecimento. E hoje nós estamos aqui nesta segunda aula sobre a providência divina. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não assistiu à primeira aula acerca dos instrumentos da providência divina, eu peço a você, por gentileza, que volte lá antes de assistir essa aula. Volta lá e assista a primeira aula para você, de forma didática, acompanhar a linha de raciocínio. Então volta lá, assista, deixa o seu like e volta para esta aula. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal para que o YouTube possa te avisar de todos os conteúdos que eu vou publicar aqui para você ser edificado. Deixa o seu like, ativa o sino, viu? Ativa o sino e compartilha para mais e mais pessoas. Então veja, na primeira aula nós falamos sobre os instrumentos da providência divina. Hoje nós vamos falar acerca da provisão providencial de Deus. A provisão providencial de Deus. Para você entender logo aqui que a provisão é o aspecto da providência divina menos trabalhada pelos teólogos, pelos estudantes. Porém, é a mais experimentada, é a mais vivenciada por aqueles que confiam plenamente na providência divina. E hoje, dentro desse ponto, nós vamos entender que a provisão de Deus, dentro desse aspecto providencial, vai se manifestar nas três áreas: na área física, emocional e espiritual. E aqui eu mostro para você o porquê. Deus, quando nos criou, ele nos criou com espírito, alma e corpo. Nós somos tricótomos. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Se nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, o aspecto providencial de Deus vai se manifestar, a sua provisão providencial vai se manifestar nessas três áreas da nossa vida. E nós vamos trabalhar aqui, primeiro, na área física, porque você possui um corpo, você tem um corpo, você tem esse tabernáculo, esse veículo da alma, que é o corpo, ok? Então vamos lá. Dentro aqui desse primeiro ponto, que é o aspecto físico da nossa vida. Como a provisão, a pergunta é, e anote aí, como a provisão providencial de Deus se manifesta no aspecto físico da nossa vida? Vamos lá. Respondo. No uso comum, Deus nos dá energia, saúde, capacidade física para ir atrás, correr atrás do nosso pão de cada dia. Então, quando Deus te dar essa capacidade de energia, saúde, força, vigor, esses membros superiores e inferiores, que permite você ir atrás do seu pão de cada dia, aí é a provisão providencial de Deus se manifestando nesse aspecto físico. Isso aqui é de forma comum.
Quantos queriam ter a energia que você tem? Quantos queriam ter os membros superiores e inferiores que você tem? Quantos vivem dependendo do outro para ter o teu sustento, o pão de cada dia? Você, que quando acorda cedo, vai trabalhar com a força, com energia, com esses membros superiores e inferiores, isso é a provisão providencial de Deus se manifestando na sua vida, nesse aspecto físico e se manifestando de forma ordinária, que é o uso comum. Porém, existe uma forma extraordinária de Deus manifestar a provisão providencial na nossa vida nesse aspecto físico. Como é essa ação extraordinária de Deus? É dessa forma. Deus, ele move o coração de certas pessoas para se comover e ajudar a sua necessidade física. Isso se chama ação concursiva de Deus. A ação concursiva de Deus é quando Deus move o coração de alguém, e esse alguém não é previamente informado da necessidade física daquela outra pessoa, e aí quando esse alguém é movido por Deus, essa pessoa vai até aquela outra pessoa que está necessitada e o ajuda, e o sustenta fisicamente. Isso é Deus manifestando a sua provisão providencial de forma extraordinária para sustentar a nossa necessidade física. Então entenda, como ser tricótomo, você é espírito, possui alma e habita o corpo. Como ser tricótomo, você tem essas necessidades. Necessidades espiritual, necessidades emocional, necessidades física. Então essas necessidades, Deus vai suprir todas elas, porque Ele manifesta a sua provisão providencial. E isso que eu acabei de falar é a forma como Deus manifesta a sua provisão no aspecto físico, de forma comum, dando-nos energia, capacidade para trabalhar e ir atrás do nosso pão de cada dia, e de forma concursiva, movendo o coração de alguém sem ser previamente informado da nossa necessidade, para nos ajudar, nos socorrer e nos sustentar. Quantas das vezes isso já aconteceu até comigo? Eu passando por algumas necessidades físicas, e Deus, pela sua provisão providencial, moveu o coração de alguém que não sabia da minha necessidade para vir me ajudar. Isso é providência divina. Mas você também não é só físico, você não apenas não possui um corpo, você também possui uma alma. E dentro desse ponto, como é que nós vamos entender aqui o aspecto da provisão providencial de Deus se manifestando na nossa necessidade emocional? É bom nós entendermos o seguinte: os meios, observe, os meios que Deus usa comumente são indivíduos. Quando Deus quer suprir as nossas necessidades emocionais, e Deus manifesta a sua provisão providencial nesse aspecto emocional, comumente, observe, comumente Deus vai usar indivíduos, pessoas. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos ver alguns textos que Deus, na sua providência, proveu meios para consolar, confortar pessoas que estavam passando por problemas emocionais, problemas
de caráter emocional. Então, comumente, a provisão providencial de Deus se manifesta no aspecto emocional quando ele comumente usa indivíduos. Então vamos ler. Primeiro, nós vamos perceber aqui 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17 e 18. Olha o que diz 1 Coríntios 16, verso 17 e 18. Diz assim, diz assim: alegro-me, Paulo falando, alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Observe o que Paulo está falando. Alegro-me com a chegada de Estéfana, Fortunato e Acaico. Por quê? Porque eles trouxeram refrigério para o seu espírito, para a sua alma. Então perceba que comumente, quando Deus quer manifestar sua provisão providencial no aspecto emocional, ele usa pessoas, ele usa indivíduos. Vamos ver lá um outro texto que está em Atos 17, verso 15, que diz assim, os responsáveis por Paulo, Atos 17, verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordens a Silas e a Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atena, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então perceba aqui que Paulo precisava urgentemente da chegada de alguns irmãos, no caso aqui Silas e Timóteo, para que consolasse, para que o confortasse. Então perceba aqui, agora tem um texto aqui que para mim é um dos mais claros acerca desse ponto, mais claro, que está em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5 e verso 6. Observe, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5 e verso 6, que diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Observe, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo estava abatido, angustiado, temeroso, e aí Deus, na sua providência, na sua provisão providencial no aspecto emocional, usa Tito, conduz Tito para suprir essas necessidades emocionais na vida do apóstolo Paulo. Quantas das vezes isso acontece na nossa vida? Deus levanta pessoas, Deus usa pessoas para vir com uma palavra confortadora, com uma palavra aliviadora e um refrigério para a nossa alma. Nós estamos sujeitos à ansiedade, nós estamos sujeitos ao desânimo, nós estamos sujeitos a alguns momentos tristes na vida. E Deus, na sua providência divina, o que é que Ele faz para prover as nossas necessidades emocionais? Ele comumente usa pessoas, indivíduos, para vir
nos consolar e nos confortar. Deus é maravilhoso. De uma forma também extraordinária na Bíblia, nós vamos perceber que tanto também no aspecto emocional, Deus está usando e usa não apenas indivíduos, seres humanos, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo também Deus usando agentes angelicais, Deus usando anjos, como, por exemplo, o caso de Elias, que pediu para si a morte. Elias, que quando estava debaixo de um zimbro, ele pede para si a morte, ou seja, Elias está com o seu emocional abatido, com o seu emocional lá embaixo, sua autoestima lá embaixo. E aí Deus envia o anjo para confortar, consolar Elias e estimular a comer pão e beber água. O caso de Jesus, lá em Lucas capítulo 22, verso 42 ao 44. Jesus no Getsemane, angustiado. Jesus estava profundamente angustiado na sua alma. A Bíblia fala que Deus, na sua providência, usa os anjos, envia anjo para confortar o próprio filho. Então perceba que o aspecto emocional, Deus, para manifestar sua provisão providencial para suprir a nossa necessidade emocional, Deus usa tanto indivíduo, isso aqui é comumente indivíduo, como anjo, isso aqui é comumente, de forma ordinária. De forma extraordinária, o próprio Deus opera consolo em nossas vidas quando nós nos sentimos abatidos. Às vezes, quando você lê uma palavra, a Bíblia, às vezes é um louvor. Isso aqui é o aspecto providencial de Deus se manifestando nas nossas necessidades emocionais por meio extraordinário, ok? Extraordinário. Mas só que nós não apenas possuímos corpo e não possuímos alma, porque você é um ser tricótomo, você é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, além de você habitar em um corpo, além de você possuir uma alma, você também é espírito. E a provisão providencial de Deus se manifesta também na nossa vida espiritual. E a primeira forma providencial nesse aspecto foi quando você estava perdido e Deus te achou. Você estava debaixo de condenação e Ele te perdoou. Você estava desorientado, perdido à beira do caminho e Deus te abordou, te encontrou. Então, nesse aspecto aqui, você nunca teve a iniciativa. Então, perceba que nesses três aspectos aqui, sempre quem tem a iniciativa é Deus. É Deus que sempre tem e terá a iniciativa. Então, você estava perdido, Deus te encontrou. Você estava debaixo de um jugo de condenação, Ele te perdoou, Ele te salvou. Então, aqui é o aspecto espiritual que Deus supre nas nossas necessidades. Ok? Então, e outra, entendendo também, a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação do Espírito com o nosso espírito também está enquadrado nessa provisão providencial de Deus, nesse aspecto espiritual da nossa vida, ok? Então são esses pontos aqui que eu queria mostrar para vocês sobre a provisão providencial de Deus dentro desses três aspectos, já que nós somos tricótomo. Deus supre as nossas necessidades física, emocional e espiritual, ok?
E aqui eu quero encerrar dizendo para você, é bom estudar a palavra do Senhor. Não se canse de conhecer mais acerca de tesouros doutrinários que Deus deixou ao nosso acesso. Então cresça na graça e no conhecimento. Se aperfeiçoe. Deus te chamou para você ser um agente multiplicador. Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou para você ser luz neste mundo. Então, cresça, busque o aperfeiçoamento. Então, isso aqui que eu mostrei para você é apenas uma síntese. Não dá para falar tudo. Então, é apenas uma síntese, porque Deus colocou no meu coração oferecer para você esse mini curso gratuito acerca da providência divina. Nós teremos ainda uma outra aula. Uma outra aula vai ser uma aula mais profunda ainda. Espero que você possa ser edificado com esse estudo. Não se esqueça, viu, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo para muitas pessoas. Seja generoso, generosa com outras pessoas compartilhando este vídeo. É importante porque o YouTube aqui, quando você deixa o seu like, quando você se inscreve, o YouTube percebe que o nosso trabalho aqui é um trabalho relevante, é um trabalho que tem ajudado pessoas. Essa é a finalidade. Eu estou aqui trabalhando por meio desse conteúdo para que você possa ser abençoado com esse conhecimento. Que Deus abençoe você. Vou te aguardar na próxima aula, que vai ser muito enriquecedor para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Até lá, querendo Deus.